Agora começou. Então, vamos lá, né? A Lúcia Tibuia, minha conterrânea, e também eu vim para cá com 13 anos, viu, Lúcia? E Já é eu mesmo mineiro, já, né? eu mesmo já sou mineiro e minha família toda é mineira, né? Eu adoro esse país chamado Minas Gerais. Então, vamos à sua história. Conta um pouco para você aí da sua trajetória para a gente conhecer. Tá certo. É, eu sempre tive a literatura em mim, desde pequeno. Não só escrevia, como também lia muito, devido a meu pai, japonês, imigrante, vendo como imigrante na Segunda Guerra Mundial, em 45. Então, o que aconteceu? Ele me dava todos os livros possíveis, todos. E eu comecei a ler muito cedo, muito além do que as crianças liam. Eu lia livro adulto, tudo, 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 inclusive a Odisseia, que eu li com 10 anos. Por ler muito, e eu também tinha vontade de escrever, eu escrevia muito. Diários, redações, ganhava concursos e tal. E queria ser professora de ginásio. Mas ao longo da vida, com período de universidade, porque eu estudei e me formei na época da ditadura. Então, isso não foi possível. Não foi possível. Eu, de livre e espontânea vontade, deixei o Brasil e fui tentar a vida em Nova York. Isso já atrapalhou minha carreira acadêmica. Fui muito bem em Nova York, não posso reclamar. Vivi lá com os imigrantes, trabalhava em restaurante, no restaurante mexicano, falando português, inglês, francês. De nada adiantava minha carreira universitária, porque lá é nada. Eu botava até nos currículos, mas não interessava que eu falasse espanhol. E eu falava, porque minha mãe é espanhola. Meu pai é japonês e minha mãe é espanhola, então eu falava espanhol. Me dei muito bem lá, fiquei uns 4 anos, mas voltei. Não queria mais voltar, mas voltei. E ingressei em outro tipo de negócio, mas sempre escrevendo, anotando coisas aqui. Eu sou muito observadora, adoro cidades novas. Quando vou, fico 10 dias, não fico correndo de um lado para o outro, observando e guardando, observando e guardando. E trabalhando muito, 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 muito. Toda a minha vida trabalhei muito. Não dava tempo de escrever. Não dava mesmo. Eu vi que eu tinha uma opção, ou trabalhar e ter uma vida razoável, confortável, inclusive preparando para a velhice. Isso eu comecei aos 50 anos já pensando nisso, e escrevendo. Mas nem só meus amigos viam, mas nem sonhavam em publicar. Só quando eu me aposentei é que eu comecei a juntar todos os meus escritos e a fazer livros mais inteiros, né? Mas não, já não queria publicar, não. Cheguei aqui em BH, me mudei para cá depois de nascer e viver no Rio de Janeiro, a maior parte do tempo. Eu vim para cá, para BH, com uma amiga, porque era uma cidade muito hospitaleira e a família estava aqui. O que que acontece? Chegando aqui, eu estava no meio do meu livro, A Princesinha do Mar, escrevendo sem nenhuma visão de publicar. Dei para uma amiga ler, a minha amiga gostou muito, comentou com uma editora, a editora me chamou e acabou. A editora publicou esse livro, que foi Leida Reis, da Literíssima. Fiz o primeiro lançamento. Foi há pouco tempo, no final de 24. E ele foi muito bem. Eu não contava com, aliás, com mídia nenhuma. Só a dela, uma live e tal, e amigos e parentes. E foi, para mim, um lançamento muito feliz. Eu tive feedbacks desse lançamento. Pessoas que foram geralmente amigos, né, em maior parte amigos, eles me deram muitos feedbacks, tantos e tão bons que eu cheguei a colocar nos banners que eu coloquei no lançamento do Rio, que aí eu fui lançar do Rio, 2 meses depois. Olha, pois eu nasci lá, trabalhei lá, fiquei lá, tinha amigos lá, amigos da faculdade ainda. Então, eu lancei lá e foi muito bom também. Muito bom. Gostei, a imprensa me deu um certo apoio, eu não tinha ninguém trabalhando para mim, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo
era escrever, ter um livro pronto na mão e que gostassem. E tive muitos feedbacks bons, fiquei assim totalmente realizada. Muito bom. E aí, esse tempo todo, de 2004 até 2000 até na pandemia, você escreveu os livros, os outros livros, ou você só Não, não. escreveu na pandemia? Não, eu lá, antes de vir para cá, eu fiz um livro com amigos meus do meu grupo de leitura de lá, um livro até feito caseiramente, mas muito bom. Chama-se Resenhas da Pandemia. Eu tinha fundado um grupo antes da pandemia, chamado Loucos por Leitura. Então, eu juntei todas as resenhas de 2 anos e fiz esse livro junto com eles. Ótimo. Depois, eu continuei escrevendo de 2004 a 2010. Eu vinha muito a BH, e vinha, por causa dos parentes. Então, o que acontece? Eu formei este livro e dei para a Leda publicar. Os outros, que eu publiquei depois desse, em um ano eu publiquei esses 2 livros, que fiz um lançamento agora, no final do ano, né, 2025, publiquei esses 2. Eles foram meio escritos e meio resgatados. Eu abri cadernos, tinha um monte de poema, eu selecionei e escrevi outros. Aí fiz esse. Conto. Eu tinha muitos contos e escrevi alguns. Fiz os 2. E agora, em 2026, eu fiz esse livro, Pandemia, que já é resultado de resenhas minhas escritas, eu adoro resenhas, adoro ler, de um ano. Coloquei resenhas desse ano do grupo, que se chama Leitura Mania, feito com mineiros, todos daqui. É difícil formar um grupo, mas eu consegui. Aí peguei umas resenhas delas, porque, claro, era o primeiro grupo delas, fizeram uma ou duas. Prefácio, eu já estava mais ou menos no meio literário, né? Todos os escritores, a maioria, né? E fiz esse. E agora estou escrevendo um outro para o ano que vem, que se chama Nova York, anos 70, barra o restaurante. É uma ficção e, ao mesmo tempo, que tem um pano de fundo real sobre os anos 70 que eu vivi lá em Nova York, também trabalhando, mas também observando. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. E a princesinha continuou me dando feedbacks. Pessoas que leram, que viram uma entrevista ou outra, que mandavam e-mails, que eu divulguei a minha maneira muito, né? Eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia aqui. Eu conhecia o universo literário daqui. Porque, a meu ver, BH, Minas, talvez, eu conheço BH. É uma cidade que escreve muito. Todo mundo Sim. escreve. Todo mundo é poeta. Todo mundo tem uma história. Você Mas no diz assim, interior é assim também. No é, interior, no eu interior também é assim. soube, eu digo, eu sou escritor, e você? Sou também. Ou não, eu não sou, mas meu tio escreve, minha mãe escreve, meu sobrinho gosta de fazer versos. Mas, então, eu gostei, é uma cidade que pulsa literatura e criação. Então, agora, eu já tenho um grupo formado aqui. Não só o meu grupo de leitura, que se chama Leitura Mania, e tem 10 participantes, em sua maioria escritores, mas é bom que não tenha escritores. Eu gosto do ponto de vista de cada um sobre uma história. Esse grupo me levou para saraus, entrei para uma associação, a AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Vou a saraus, leio poesias, tudo isso incentiva, não é? Vou a muitos lançamentos, porque todo dia tem um lançamento aqui. Aí já tem uma estante cheia de lançamentos que se tornaram meus amigos, e agora estou fazendo essa reunião, seria mais uma confraternização dos meus amigos, dos que leram e dos que já ouviram falar e desejam ler. Eu não tenho como escopo a venda, tenho a reunião, a conversa. Por isso chamei meu amigo Henrique Leroy, é um professor da UFMG, um doutor, estuda línguas, acaba de chegar da Galícia, onde foi fazer um estudo comparativo e palestras, e estaremos entre amigos tomando um café da manhã com bolos muito gostosos, com Que delícia! Vou gostar pães muito. de queijo, na Casa Literíssima, que é uma casa toda florida, toda jardinada, ela ao mesmo tempo que é uma
livraria, ela é uma editora. Ela tem um ano, a livraria. E a editora já tem muitos anos, tem lançamento todo sábado. Então eu resolvi relançar. É mais um bate-papo, uma confraternização e um acolhimento a novos, que eu encontro em Algebes, leio uma poesia. Que bacana, você tem um livro? Aonde tem? Eu digo, na livraria da rua, tem no Kindle, mas onde tem agora? Aí mandei fazer mais livros, porque eu não tenho mais livros desses, tenho um, tá aqui, tem um também reservado para você, Ótimo, e, obrigado. e é uma leitura. Conta um pouquinho para nós o que que tem no livro, que é assim que as pessoas gostaram tanto. Pois é, o mineiro amou. Os cariocas gostaram muito, alguns até choraram. Engraçado, foi comovente, é. Quando eu recebi esse feedback de que ela tinha chorado, eu falei, gente, eu fiquei tão emocionada, e outros que me disseram aqui que tinham amado. Então, depois eu conto porque que eles amaram. O livro se trata de uma grande crônica, o livro está aqui, ele tem 145 páginas, é uma prosa poética, eu diria, né? E ele é uma grande crônica da cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de contar tudo sobre o Rio de Janeiro, mas não deu tempo. Eu escrevi esse livro de 2004 a 2010, entre vindas e entre trabalho. Eu tinha uma empresa organizadora de eventos institucionais no Rio, Tribui Eventos. Então, já pode ver como era a minha vida, né? Era Nós, só trabalho. nós estamos empatando muito. Então, Eu fiz ontem mais de 40 anos de eventos. Eu é fui muita coisa, não organizador é? de eventos e sou ainda organizador Muita de eventos. coisa. É uma Não, vida, né? É uma é, vida. eu não, eu trabalhei em muitas coisas. O meu último trabalho foi a minha empresa, que durou 15 anos, mantendo os mesmos clientes e, paralelamente, além de institucionais, para grandes empresas, eu também abri um outro segmento que eu fazia feiras temáticas em shoppings. Pagava uma fortuna, alugava por uma semana, botava uns estandes lá e fazia as feiras. Isso me dava um trabalho maior ainda do que os eventos institucionais. Era dia e noite no shopping durante uma semana, das 11 da manhã, eu, né? Porque meus funcionários chegavam 8 para arrumar tudo, né? E eu ficava até meia-noite, até sair o último saco de lixo, que eram 100 sacos, do evento. Eu ficava até o último funcionário sair. Quer dizer, Isso. a tempo de mais nada. Então, num intervalo ou outro, que não tem intervalo, o evento corre, música, falando, dança do ventre, vendas, os expositores loucos para vender, e eu distribuindo, tinha 10 pilipeteiros, que aqui se chama volante, é isso aqui, eu até já fiz para a Letteríssima, mas não estou usando, ele não está fazendo sua função de peça publicitária. Eu estou dando como convite, está dando para ver? Sim. Eu estou dando como convite para cada pessoa, porque eu Mas tenho. agora, hoje, depois do final, você vai convidar os nossos que vão, quem for nos assistir, vai ser convidado por você para ir Lógico. lá, né? Então, eu estou dando essas coisas. Isso aqui eu distribuía mais de 100 mil, mas eu tinha 10 funcionários só para isso, nos locais de finais em volta dos shoppings onde eu estava. Eu fazia galhardetes, que na época se usava. Eu fazia televisão. Eram segundos, mas tinha um jingle e cada um. Eu trabalhava com uma agência de publicidade, na verdade, eu contratava, né? Então, aqui eu não faço nada disso. Aqui eu simplesmente fiz essa filipeta dessa vez. Só. Ótimo, ótimo. É, porque aqui eu não vou fazer, primeiro que não se usa mais, e segundo Tá. que eu não conheço uma agência aqui, nem tenho condições disso, virei uma autora independente, então eu banco os meus livros, né? Tem que bancar, e você sabe que a venda nem sempre empata, né? Mas É eu não claro. tenho o menor desejo de, ah, não, eu quero estourar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu estou realizando um grande sonho. Esse livro eu escrevi de 2004 a 2010, espaçadamente. E quando eu cheguei aqui, eu reuni tudo, tudo.
Fui juntando, pega no caderno, pega no outro, pega aqui, não, aqui não está bom. O que que é ele? Ele é uma grande visão de uma cidade onde eu percorria de carro todo santo dia. Eu tinha um motorista. Então, agora o evento é no Rio Centro. Lá eu ia, 1 hora de distância. Eu ia escrevendo. Eu tinha um gravadorzinho, mini, que eu também colocava coisas. Nunca fui de gravar em celular, que eu nunca entendi muito tecnologia. Aí eu escrevi. Então ele vai falando, ah, aqui eu vi isso, aqui está acontecendo aquilo, aqui a língua negra tomou o Poço 6 de Copacabana. Não, a prefeitura prometeu que ia fazer o corredor cultural da Lapa. Alguns anos depois, não, a prefeitura prometeu, mas não saiu ainda do gabinete. E coloquei andando pela cidade personagens. Falo de uma corretora de imóveis, falo de uma garota de programa, falo de uma outra dona de casa. Fui pincelando coisas. É mais um grande foco na cidade, mostrando principalmente os vácuos do poder público. Tudo isso sem entrar na política, que eu não sou, não me ligo à política, nunca me filiei a nada. Eu, quando saí do Brasil, eu saí por desejo próprio, sem dinheiro, mas eu fui para tentar uma outra vida, porque eu estava bastante desgostosa com a política daquela época, né? E vi que a minha vida não chegaria a nada. Formada, teria que fazer mestrado, doutorado, isso, e ia viver embaixo da ponte nos primeiros anos, que professor ganhava muito mal, como aliás ganha até hoje. Melhorou É, só um pouquinho, depois de 100 anos, a pessoa que tem mestrado, doutorado, faz aí já vai ganhando um pouquinho melhor, mas não é um Japão, né? Onde o professor ganha muito bem e o imperador se curva diante do professor. E era isso que eu é. queria ter. Como não tinha isso, eu desisti da carreira literária. Então eu escrevi esse livro com o motorista, no carro, e meia-noite, quando eu chegava, fazia as contas do evento, eu era presidente da minha própria organização, da minha própria empresa. Eu que tinha que arriscar tudo. Então, eu fazia toda a contabilidade, o que que deu, o que que não deu, o que que vai acontecer, quem está vendendo, quem não está, e agora, além das reuniões com os empresários, de shoppings, até hoje eu tenho toda a minha folheteria, que é uma folha com portfólio, que são a propaganda que eu fazia, qual foi o resultado, o que que eu ganhei, o que que eu perdi. Eu nunca perdi em nenhum evento. O primeiro eu fiz de graça, não ganhei nada. De livre, espontânea vontade, empatei, mas aprendi. Porque eu sou muito pelo estudo. E o meu estudo era outro, né? Em Nova York, eu trabalhei num restaurante como gerente. Nunca fui garçonete. Embora devesse começar por aí. Mas primeiro que eu não tinha jeito para ser garçonete. Eu sou muito estabanada. E segundo, que deixaria como um copo, uma coisa. Agora, conversando com ele em inglês, que ele era um dono de restaurante, daquele tipo que nasce no Texas, no tal. Ele não é nem mexicano nem americano, ele é os dois. E a família toda veio do México. Então, eu conversando com ele na primeira noite, ele me entregou o restaurante, que estava assim. Era um restaurante com muita gente, e artista, Lauren Bacall e outras coisas. Então, ele me entregou esse restaurante para ficar no caixa. Ele estava sendo roubado e saiu. Era um jovem, foi se divertir. Quando chegou, a caixa estava assim de dólares, ele demitiu imediatamente o tal gerente, botou na rua e me contratou. Então, foi uma carreira assim fulminante, né? Fiquei lá, ganhando dinheiro e tal, e escrevendo. Eu escrevia toda noite na mesinha do fundo enquanto limpavam. Esses escritos virão para o livro de Nova York, que eu tenho que escrever muito ainda, estou até pesquisando, porque eu não lembro com tanta nitidez. Sua passagem por Nova York. Não é bem minha passagem, é um foco nos imigrantes em Nova York. E o painel dos anos 70. Andy Warhol, Yoko Ono, a grande arte de Andy Warhol explodindo em Nova York, os Black Panthers, aquilo tudo que acontecia, porque Nova York era um desassossego, né? Não tinha vindo ainda o Juliano para decretar a, a tolerância zero. Então era uma loucura, era muito perigoso, muito perigoso. Então tudo isso eu narro. Agora, na Princesinha, eu estava andando de carro ou chegando em casa, eu falava de uns personagens,
coloquei personagens como a Princesa Isabel, a Rainha Elizabeth. Eu coloquei como personagens. Elas andavam pela rua, se misturavam à multidão, e ao tempo que vão passando esses anos, foi 2004 a 2010, elas vão ficando esfarrapadas, elas já estão mal cuidadas, elas já estão indo a repartições públicas, pedindo ajuda para que salvassem a cidade do Rio de Janeiro, que elas já estavam vendo os desmandos, estava tudo sujo, tinha muita coisa pela É praia. é um livro de ficção. É um livro É de um livro ficção. de ficção, é verdade. Nos últimos capítulos, a Princesinha do Mar está trabalhando numa UPA, e ela se encontra com a Princesa Isabel, com a Rainha Elizabeth, comenta, ah, meu Deus, e a princesinha era muito informada, que os jornais voavam pela praia e ela lia as manchetes. Então ela sabia quando ia acontecer isso, quando ia acontecer aquilo, aconteceu o Rock in Rio. Você sabe que o Rio é um grande palco de eventos. Hoje em dia é uma loucura. Todo mês tem evento. Na época tinha uma coisa ou outra, mas eram também já, não tinha essa magnitude. Mas quando terminavam, as montadoras, eu conhecia muito bem, porque eu trabalhava com eventos, grandes montadoras, iam deixando os escombros para lá. Pegavam o que valia mais, que era o octanorme. Não se formavam grandes palanques como hoje, em grandes salas VIPs, nem camarins. Eram arquibancadas. Mesmo assim, eram muitos. Então, eles ficavam ali durante meses. Tudo isso eu vou falando, vou falando. Vou falando das meninas de programa que adoravam estrangeiros, mas não saíam daquilo. O grande sonho era ganhar um apartamento na Atlântica. Não conheci nenhuma que ganhou. Todas ficavam por ali mesmo. De dia, elas eram pessoas que passavam desconhecidas, eram nada, e de noite, quando eu estava andando na rua, então na rua eu nunca andava, né, raramente, indo para algum lugar, eu via alguma coisa me lembrava a tal menina de programa, as tais meninas, mas eram outras pessoas. Era uma coisa, elas chamam-se de, elas estavam montadas. Era cabeleira, era olho, era cílio, era carro tipo Batman, elas eram umas figuras em Copacabana. Então eu falo de tudo isso, divido a cidade em quadriláteros, Ótimo. e eu tive que me fixar mais na Zona Sul, embora eu conheça o Rio inteiro. Ainda pretendo escrever um livro sobre os subúrbios do Rio, que realmente acabaram, né? Hoje em dia só É. se viver na Zona Sul. E eu nasci no subúrbio. Eu nasci no subúrbio. Como Zico, como Renato Seus Biquetes, como um monte de gente daquela época. Mas eu pouco falo de subúrbio, pouco falo. Dou uma pincelada. Agora eu me fixei na Zona Sul, que já é muito, né? Falar da Urca, falar da Praia Vermelha, do Botafogo, é um É. quadrilátero. Dividi em quadrilátero. Quer que eu Ô, leia Lúcio, como começa esse livro? ô, Lúcio, agora conta um pouco de você. Vamos contar um pouco de você. Bom, de mim, como eu lhe disse, Você não vive de literatura, né? não, não. Isso. Você Hoje em falou dia, isso bem claro. Você é, falou isso bem claro, né? Então, do que você vive? eu vivo de dois apartamentinhos conjugados que eu tive a iluminação de comprar à vista, enquanto eu trabalhava com a minha empresa. Eu comecei a comprar apartamento depois de 50. Comprei dois apartamentinhos, um próprio, não é? E ainda um outro. Então, o que que eu fiz quando eu resolvi me aposentar? Porque me aposentei aos 60 anos pelo INSS, que, aliás, não dá para nada, podia ter mínimos, então e não adiantava. Então, eu resolvi me preparar para me aposentar. Só que só deu para me preparar há poucos anos. Porque era tanto trabalho, eu estava bem no auge, né? Era tanto trabalho, eu estava nesse momento com uma feira de institucional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que foi meu cliente, como todos, durante 10, 15 anos. Feiras na UERJ, sobre estágio, né, bolsas, é, e também as do shopping. Então eu nem comecei a diminuir. Eu estava tão estafada, tão cansada, que depois de alguns anos, após me aposentar com aquele salário mínimo, eu falei, não, eu não aguento, eu já comprei 3 apartamentinhos, então eu vou parar agora. Ninguém que trabalhava comigo, que eram poucos,
Eu tinha quase 100 funcionários, mas eram contratados para aquele evento, né? Então, comigo no escritório tinha 5, 6 e pronto. No escritório que eu também comprei, em Copacabana, mínimo, mas tinha lá. Tinha minha gerente de marketing, tinha minha secretária da secretária, tinha a que atendia, tinha eu. Então ninguém gostou de eu dizer que ia parar. Mas eu pensei o seguinte, não, eu vou ter que baixar o meu status de vida, mas eu não quero mais trabalhar. Adorei todos os meus trabalhos, embora todos fossem opostos ao que eu queria desde pequena, que era lecionar para ginásio e científico, e clássico e faculdade. Eu era uma literata desde pequena, lendo Então, tudo que imaginar. você se casou? Você se casou? Não, não, eu me casei sim. Eu casei em Nova York com um americano, tive a cidadania, tive tudo e tal, mas não, isso não aconteceu, isso não rolou. Sabe? Não aconteceu. Ele até veio ao Brasil, mas não. Ele casou mais porque era muito meu amigo, me admirava muito o americano. Era um artista, claro, né, do Living Theatre. Foi até para a Inglaterra para me ficar comigo, porque quando eu fui fazer um filme lá, que eu não sou artista de nada, só de literatura, mas um grande amigo meu e tal, cineasta, estava na época dos baianos em Londres, né? Eu fui até Londres fazer um filmezinho, porque eu queria passar, porque eu não aguentava mais. Eu trabalhava todo santo dia no Village, no tal restaurante mexicano. Aí eu fui, fiquei um mês lá fazendo tal filme, que ainda passa na universidade, eu sou uma das Amazonas, e aí eu não pude voltar para Nova York. O governo americano disse que eu era uma, como é que se diz, hein? Uma pessoa de esquerda, que era estudante, que tinha uma foto minha num evento, não, numa passeata. Claro, todo mundo da faculdade participava de passeata. Isso não quer dizer que eu Ai, fosse meu Deus. esquerdista. E São que as eu não coisas da ia vida, né? voltar. E hoje, Naquela agora? época, todo mundo era terrorista. Nosso tempo está terminando, mas vamos agora um pouco agora, olhando um pouco mais para frente. Depois do dia 8 de agosto, quando você lançar o livro. E aí, qual a sua pretensão? Escrever novos livros? Eu estou Esse é o já seu, escrevendo. esse é o seu planejamento? O meu planejamento é eu já estou recolhendo os textos de Nova York, que eu falo muitos imigrantes, e do painel cultural de Nova York, e da vida noturna do Village, onde eu via Lou Reed, Bob Dylan tocando lá naqueles bares da Greenwich TV Village. Então eu falo sobre isso, vou acabar esse livro até o ano que vem e vou editá-lo. Ótimo, muito bom. Então, eu fico satisfeito de você estar com esse pensamento, né, desse planejamento, de botar as coisas que você viu para fora para que os outros conheçam. Eu Porque tenho até muita gente plano, não tem condição, tem muita gente que não tem condição de viajar, né? é, e tem muita gente também que não observa tudo que tem É, que ser observado, que não sente na pele, que não se identifica, enfim, são diferentes pontos de vista. Eu muito bem. também escrever, estou escrevendo Rio de Janeiro, anos 70 também. Ah, Estou muito falando bom, sobre Rio de Janeiro. muito bom. Né? Agora, muito, Essa muito é um tempo de Rio de incentivada, Janeiro interessante, né? é, Eu sou, eu sou muito do samba, né? Eu sou mangueirense, né? Então eu conheço muitas histórias das escolas de samba, né? é uma Porque eu fui maravilha, né? A conhecendo escola aquelas de samba é uma pessoas, fui maravilha. conhecendo aquelas pessoas que eram o bamba, né? O bamba de cada escola, né? Olha, o Rio de Janeiro é um grande celeiro para a gente escrever, né? Um grande celeiro. Eu Mas Minas gostaria Gerais também é. Você não pensa em fazer um livro sobre Minas Gerais? Gostaria, já me propuseram, já me encomendaram, já tudo, mas eu não estou preparada. Eu tenho um olhar muito carinhoso para Minas Gerais. Eu adoro Belo Horizonte. Não há uma pessoa que, quando você é do Rio, sou. Mas como que você veio fazer aqui? Aqui eu comecei a minha vida literária. Eu fui É, muito bem recebida, eu adoro BH, sinto falta do mar, sinto. Tenho que ir 2, 3 vezes por ano ao Rio para respirar. Não que eu ainda adore praia, nem vou à praia, morava em Copacabana, temos um apartamento lá.
alugado. Mas eu não. É porque eu gosto do Rio, eu gosto daquele clima, eu gosto do jeito das pessoas. Jeito esse que eu encontro aqui na Savassi. Agora, no geral, não encontro, não, porque o mineiro é muito fechado. Muito fechado. Para ficar amiga de mineiro, olha, custa. Eu acho que eu fui muito bem recebida e tive muita sorte, porque eu tenho amigos mineiros. Não é de Muito bem. 10, 20 anos, mas tenho. Então, para agora a gente encerrar, eu quero que você faça um convite para as pessoas e também deixe uma mensagem para cada pessoa que for nos assistir. Eu estou relançando o livro A Princesinha do Mar, na Casa Literíssima, dia 8, que fica na rua Dom José Gaspar, 363. Rua Dom José Gaspar, 363, no Coração Eucarístico. Vai ser Ótimo. dia 8, às 10h30 da manhã. Eu também vou sortear alguns livros. Eu vou Ótimo. sortear 2 livros da Princesinha e mais 2 do último lançamento. Eu conto com sua presença e com Eu a presença estarei. do que ele ouve, ele acompanha. Vamos ter um lanche, um café da manhã e muitos amigos. Ótimo. E a mensagem? Qual é a sua mensagem para os nossos assistentes? Olha, a mensagem é que leiam, leiam. E o que escreverem, mesmo que seja uma poesia, um versinho, guardar na gaveta, um momento de angústia, que escrever uma frase, publiquem. Publiquem no jornalzinho, publiquem numa antologia, porque aqui em BH o que tem é antologia, né? Você publica 2 versos e ganha 30 antologias. Então vai ter muitas pessoas como Rogério Salgado, que fazem antologias, Irineu Baroni, muita gente faz antologia. Vai ter muitas pessoas lá. Leiam e publiquem um pouco ou não publiquem, mas deem valor a isso, porque a escrita é a linguagem da alma. Isso. Muito bem. Querida, obrigado. Né? Eu que Obrigado, agradeço. obrigado pela sua história, né? Tão interessante. Estou louco para ler o livro. Ah, você vai ganhar um assim que pisar na Casa Literíssima. Estou louco para ler o livro. Eu estarei lá dia 8 com você lá, com seus amigos, porque eu acho muito bom a gente fazer o que a gente gosta. Eu também acho. Eu acho que eu tive muita sorte. Eu vou Então, ter a gravação desse programa ou não? vai, depois eu vou te mandar. Ah, por favor, que aí eu mando para quem não conseguiu Você vai assistir ainda. receber, Aí você vai mando para receber. os grupos. É o seu legado. É o seu legado, né? É um pouco do seu legado, um pouco do seu legado, né? É Tá bom? todo o meu legado, eu acho, né? Um grande abraço para você e até Outro dia para 8. você e muito obrigada e bom dia a todos. Muito interessante a Lúcia, né? Uma senhora que com uma vida que bastante variada, mas sempre observadora, curiosa. Isso é muito importante, né? E é gostoso a gente ouvir uma pessoa assim, tão animada para a vida. Até o próximo Papo Mineiro. Grande abraço.